Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram, professor Diogo Comba. Já peço desde já para você que está assistindo a este vídeo para que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje teremos um vídeo de redação. Eu vou falar sobre duas músicas que muito provavelmente você deve conhecer. A primeira delas é Construção, do Chico Buarque, certo? Então, o que você faz agora? Pausa esse vídeo aqui, abre uma outra aba aí do lado no YouTube e escute atentamente a música Construção, do Chico Buarque, certo? Voltando aqui, você agora já deve ter ouvido a música, assim espero pelo menos, certo? O que acontece? Você observa que nessa música se passa aproximadamente um dia. Qual é o espaço? Pelo jeito, uma cidade. O trabalhador indo da sua casa, onde mora lá com a sua família, onde mora lá com a sua mulher, com seus filhos, até o seu local de trabalho. Quem são os personagens? É o trabalhador, que não se fala o nome desse trabalhador, é um sujeito oculto, você pode observar aí a construção feita pelo sujeito oculto, que também recebe aqueles outros dois nomes, desinencial, porque você reconhece pela desinência, elíptico, porque ele sofre elipse, omissão. E isso tem uma importância muito grande no texto, você não sabe exatamente quem é aquela pessoa não é nomeada, e ela é necessariamente, desse modo, um trabalhador da construção civil? Não, pode ser um trabalhador braçal, pode ser um trabalhador da indústria, pode ser um trabalhador do comércio, pode ser um trabalhador daquele tipo que muitas vezes é tremendamente invisível para nós, mas que tem uma importância danada na dinâmica da sociedade, certo? Se fala aí do trabalhador da construção civil que está construindo algo, mas todos esses trabalhadores que eu citei também constroem alguma coisa do ponto de vista metafórico, certo? O trabalhador da construção civil, nesse sentido, serve como metonímia para esses vários outros tipos de trabalhadores. E qual é o enredo? Um dia ele acorda, beija sua mulher, beija seus filhos, parece ser alguém muito carinhoso, muito afetivo com essas outras pessoas e vai até o seu ambiente de trabalho, né? Sobe a construção como se fosse máquina, depois de ter atravessado a rua com o seu passo tímido, ele ergue uma parede tijolo com tijolo num desenho mágico. De repente, num determinado momento, ele para almoçar e come seu feijão com arroz como se fosse um príncipe, mas ele bebeu e dançou como se fosse um náufrago. Aí ocorre o quê? Ocorre que ele cai do prédio. Cai ou se joga. Se você voltar aos primeiros versos da composição, talvez você possa tecer alguns outros comentários, mas a gente nunca vai saber qual foi a realidade. A gente fica na dúvida sobre o que aconteceu com esse trabalhador aí ao longo dessa música. Quando você ouviu a música pela segunda vez, você deve ter observado que o eu lírico da canção faz algumas inversões muito interessantes. Se num primeiro momento você acha essa música do Chico Buarque mais superficial, mais objetiva, mais denotativa, num segundo momento essas dúvidas suas vão por água abaixo. Isso se você considerar toda a questão da metaforização e da metonimização que eu já comentei anteriormente. Nem sei se essa palavra derivada de metonímia existe, mas está valendo aqui no vídeo. Licença poética para mim, por favor. Continuando ali, tem um determinado momento que fala que ele comeu o feijão com arroz como se fosse o máximo, certo? Um prato tão simples, mas ele come como se fosse o máximo, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de uma manhã cansativa de trabalho, aquela refeição, tal qual o pão nosso de cada dia, é muito forte, é muito simbólica. E olha só lá no finalzinho, fala o quê? Que ele morreu na contramão atrapalhando o tráfego, mas depois o eu lírico faz algumas inversões e também comenta, morreu na contramão atrapalhando o sábado, morreu na contramão atrapalhando o público. Tá vendo? Muitas vezes esses versos aí representam, de algum modo, a falta de empatia da sociedade, que banaliza, que objetifica mais uma morte. Isso se liga diretamente ao contexto da pandemia, por exemplo, que a gente está vivendo. Mas, se voltarmos alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, vamos lembrar da situação de um vendedor ambulante que morreu atropelado por um trem na supervia e, enquanto estava agonizando entre os trilhos do trem, as pessoas, os responsáveis ou irresponsáveis, não sabiam, na verdade, se ele estava morto ou se estava agonizando. O próximo trem que estava vindo parou uns 2 ou 3 metros dele e, devido à pressão para não atrasar as outras viagens,
houve uma ordem por parte da Supervia para que o trem passasse por cima dele. Estando morto ou vivo, um tremendo desrespeito a essa pessoa, à memória de sua família, e não deixa de ser um tremendo desrespeito a todos que estavam ali. Porém, um jornal do Rio de Janeiro fez uma enquete em seu site e olha só que absurdo. A maioria das pessoas que votou nessa enquete escolheu, optou falando o seguinte, que o trem devia ter passado mesmo por cima, senão causaria uma série de atrasos ao longo da rotina da Supervia. Que sociedade é essa que a gente está vivendo, né? Agora, vou falar de uma outra música muito interessante que te pode tecer uma série de paralelos com essa música Construção. Sabe que música é essa? É Rap do Silva, um funk em língua portuguesa lá de 94, 95, que fez 20 anos recentemente e ganhou até um clipe para comemorar isso. Tem também um documentário sobre Era Só Mais Um Silva no Amazon Prime. Vamos agora observar mais uma vez os elementos da narrativa, só que, nesse momento, em Era Só Mais Um Silva. O tempo. O tempo decorrido a gente nota que é um pouco maior, vai sendo feita uma descrição desse personagem, da vida desse personagem, ok? Os passos são vários também. Fala quando ele acorda, quando ele vai jogar futebol, quando ele vai para o trabalho, quando ele vai para o baile funk. Os personagens também são vários. Fala da mulher, da irmã, de familiares, fala brevemente de vizinhos que todos gostavam dele. Ele era um cara maneiro, outros o criticavam porque ele era funkeiro, né? Mais uma vez, essa marginalização do funk, marginalização de um ritmo tão popular que a gente observa aqui no Rio de Janeiro e no Brasil também, certo? E o que acontece? Num determinado momento, quando ele está indo para o baile funk com vários outros amigos seus, amigos que antes, momentos antes, foram jogar futebol com ele, e chama muito atenção, porque o nome na camisa de cada um deles, todos eles eram alguma coisa Silva. Não por acaso, Silva, um dos sobrenomes com o maior número de brasileiros, certo? Desde Ayrton Senna da Silva, até Luiz Inácio Lula da Silva, até o Silva lá da composição. O que acontece? Enquanto que lá em Construção se usa o sujeito oculto para generalizar, para fazer com que as pessoas se identifiquem, em Rap do Silva se usa a música Silva para trazer também essa universalização. Qualquer um poderia ser o Silva ali naquele caso, certo? A gente tem aí, por exemplo, Ayrton Senna, como eu já comentei, um herói nacional com o sobrenome Silva, ok? Num determinado momento, o Silva, quando está indo pro baile funk, de repente alguém sai do nada e dá um tiro nele e ele morre ali, né? Uma história trágica. A gente pode até fazer menção a Amarildo, um morador de uma comunidade carente aqui do Rio de Janeiro, que faleceu anos atrás. E o que acontece? Você que é professor, que quer trabalhar isso em sala de aula com seus alunos, você tem várias possibilidades. Uma primeira possibilidade, você poderia, por exemplo, para o seu aluno, para a sua aluna, escolher uma dessas músicas e elaborar uma notícia de jornal. Veja só, uma notícia de jornal, uma reportagem narrando o que aconteceu, lembrando todos aqueles elementos da notícia, da reportagem. No meu caso, eu, Diogo, vou pedir para que os meus alunos façam o quê? Uma narrativa de ficção do tipo conto, escolhendo uma delas ou, quem sabe, fazendo combinações entre elas. Para tal, o que o aluno tem que fazer? Tem que pensar em alguns detalhes maiores quanto ao tempo, quanto tempo se passou, detalhes maiores quanto ao espaço, onde que esses personagens moravam, onde esses personagens trabalhavam, para onde eles gostavam de ir, detalhes maiores quanto aos personagens, quem eram as esposas, quem eram os filhos, os amigos, os vizinhos e, quem sabe, retirar algumas coisas do enredo, modificar outras, acrescentar outras. Isso, no meu caso, que eu vou pedir para que os meus alunos façam uma narrativa de ficção do tipo conto. São várias as possibilidades. Você poderia, quem sabe, também usar uma dessas músicas para falar da falta de empatia nas relações sociais entre os brasileiros. Esse foi um tema do Enem do ano passado, se eu não me engano, da edição digital do Enem. Enfim, são várias e várias as possibilidades para se trabalhar a música Construção do Chico Buarque e Rap do Silva do Bob Rum. Fala aí para mim, qual das duas você prefere? É muito comum eu passar esses trabalhos para os alunos e, cara, a imensa maioria escolhe Rap do Silva. E é muito legal o funk sendo destacado, colocado no ambiente escolar, colocado no ambiente acadêmico, certo? Como eu já disse, sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.